Olá, eu sou Amanda Miller e hoje vou falar com você sobre mais dinheiro no seu bolso empreendendo com alimentação? Se você ficou interessado, fica comigo nesse vídeo, assiste até o final. Muitas pessoas me perguntam se empreender com alimentação dá dinheiro. Será que dá dinheiro? Aí eu sempre respondo: depende. Aí as pessoas me olham meio estranhas. Depende do que, Amanda? Horas. Empreender é difícil em qualquer área, mas também dá muito dinheiro. Dependendo da forma como você gere o seu negócio. É isso aí. Tudo está na forma como você gere o seu negócio. Ficou curioso? Ficou curiosa? Quer saber como fazer mais dinheiro no ramo de alimentação? Bom, então vem comigo nesse vídeo que vamos falar sobre mais dinheiro empreendendo no ramo da alimentação. Bom, mas antes de tudo, eu preciso falar com vocês sobre a questão de empreender no Brasil. Quem é empreendedor, quem quer começar a empreender ou quem já empreende, né, precisa buscar algumas informações, né, nem que seja de legislação, né, para saber o que precisa ser feito, se precisa abrir uma empresa, se precisa de contador, o que precisa ser feito, para não se incomodar depois, né? Mas a questão de empreender no Brasil é interessante porque um dos primeiros pontos é o que leva as pessoas a empreenderem e quais são as dificuldades que elas enfrentam. E quando eu falo em dificuldade, gente, assim, eu não estou falando só da legislação, né? Quem empreende no ramo de alimentação sabe que a legislação ela é muito rígida, né? Existe uma série de critérios que você precisa seguir, né, para que tenha a possibilidade de botar o seu produto em supermercados, né, fazer vendas, tem que ter controle de estoque, controle de validade, todas essas questões. Mas eu não estou falando só dessas questões. Eu estou falando também da falta de dinheiro, porque empreender muitas vezes exige que você tenha um capital inicial, que você tenha um dinheiro para investir. Ah, Amanda, eu quero empreender no ramo da alimentação, mas eu quero ter uma franquia. Você vai ter que desembolsar um dinheiro, você vai ter que investir um dinheiro. Né? Já pensou sobre isso? Precisa ter um dinheiro, você precisa ter dinheiro para pagar as contas, para deixar a franquia do jeito que a empresa ela exige que você faça. Vai precisar, mas eu não estou falando só do dinheiro, mas também não é só da economia do país, né? Muitas vezes a gente diz assim, mas a economia do país está muito ruim, não sei o quê, não dá para empreender, né? Tá ficando difícil empreender no Brasil, isso, aquilo. Não estou falando só disso. Isso são fatores que a gente já conhece e que eles já estão muito batidos, né? Já são muito discutidos. O que eu estou falando para vocês são coisas que muitas vezes fazem a gente realmente parar, pensar e dar um passo para trás e muitas vezes desistir do sonho de empreender, que é a falta de apoio e a falta de tempo para você se dedicar ao seu negócio. Vocês acharam que era outra coisa? O que vocês acharam que era? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Bom, vamos lá, né? O que é empreender? Qual é o conceito de empreender, né? Segundo o Sebrae, empreender é identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. Pode ser um negócio, um projeto ou um movimento que gere mudanças reais e impacto no cotidiano das pessoas. Bacana, né? Falou alguma coisa para vocês? Tem alguma coisa com que vocês entendem sobre empreender? Se
tiver, comenta aí que eu quero saber se vocês veem algum link relacionado a isso ou não. Mas, o que acontece, né? Para você, o que é empreender? Né? É a oportunidade de deixar a CLT, de deixar de ser funcionário, de deixar de ser empregado? É a realização de um sonho? É se sentir realizado? Ou é a oportunidade de fazer aquilo que você mais gosta por mais tempo e ainda ter dinheiro, né? Receber por isso. Agora eu vou fazer mais umas perguntas para vocês, né? As perguntas elas nunca acabam quando a gente fala em empreender. O que te leva a empreender? Qual é a tua motivação a empreender, né? Eu contar a minha história. Eu, quando era pequena, quando era jovem, minha mãe fazia renda extra com doces. Aqueles biscoitos de Natal, né, que tinham forma de pinheirinho, de estrela, né, a forma de anjo. Então a gente ajudava com a pinturinha, né, que aquilo lá era diversão. Pra gente era diversão. E eu sempre gostei muito de trabalhar com essas coisas. Sempre estive ao lado da minha mãe quando ela cozinhava, né? Então, a gente sempre cria uma relação, né, com o alimento, né? Porque quando a gente começa a fazer comida, a gente entende que cozinhar não é só misturar os ingredientes, mas cozinhar também é uma prova de generosidade, né? É tu passar a tua energia, é tu ver as pessoas comendo aquilo que tu fez e, e se sentirem felizes, né? Muitas vezes aconchegadas, tanto que existe o estilo de comida que se diz que é o comfort food, né? Então, essas a gente gosta muito quando a gente está meio para baixo, né? Então, assim, eu sempre estive ao lado da minha mãe, então eu sempre cozinhei muito com ela e sempre aprendi muito, né? E eu não consegui, né? Eu cresci e não consegui trabalhar com alimentação por vários motivos, que não vem ao caso, né? Mas trabalhei em empresas durante muito tempo e fazia renda extra, né? Com alimentação. Mas por que eu tô falando isso para você? Por quê? Porque depois de muito tempo eu realizei o sonho de infância. E quando eu realizei o sonho de infância, eu tive bastante experiência. E essa experiência que eu tive me capacitou para estar aqui com você hoje. Para te dizer que eu sei pelo que você passa. Eu sei pelas dificuldades que é empreender no ramo da alimentação. Eu sei o que é, muitas vezes, você dizer assim, eu preciso entregar produto para o meu cliente, mas eu não tenho como entregar. Porque o trânsito está ruim, porque ele não tem como vir buscar, ou porque eu estou sem carro, ou mesmo porque quem tem empresa e quem entregue está preso no trânsito. Eu entendo quando você tem que ouvir críticas do seu cliente, né? Eu não gostei sei lá, tu inventou um produto novo e ele fala, não gostei do glacê, não gostei disso, não gostei daquilo. Eu entendo, eu já estive na mesma situação. E isso me traz credibilidade e me traz credenciais para estar aqui falando com você, falando contigo, né, sobre as dificuldades de empreender no ramo da alimentação. Mas, vamos ao que interessa, né? Eu quero saber o que te leva a empreender. Eu já contei a minha história, né? Vocês já sabem que isso era um sonho de infância para mim, e aí eu empreendi no ramo de alimentação,
né? Passei por poucas e boas, como todos os empreendedores, empreendedoras que começam um negócio, né? Mas eu sei o que vocês passam, por isso eu entendo vocês. Mas eu quero saber da história de vocês. Conta a história? Me conta a história de vocês. Eu quero saber. Me conta a tua história. Me conta aonde você empreende, né? Se você empreende na sua casa, se você tem uma cozinha, se você trabalha numa empresa, né? No ramo da alimentação. Quais são os desafios que você tem, né? Quando você pensa em empreender, muitas vezes não é um desafio, mas eu tenho dinheiro, mas eu não tenho credenciais, eu tenho medo de fazer. Às vezes a gente tem medo mesmo, né? Então, assim, às vezes é questão da nossa mentalidade, né? Às vezes a gente pensa que a gente vai ser criticado e vai mesmo, né? Então, às vezes não é nem a falta de vontade ou a falta de dinheiro. Às vezes são questões internas, né? São questões nossas. Então, assim, me conta aqui nos comentários que eu quero saber quais são as dificuldades de empreender, que ramo você empreende, se você já tem empresa, não tem. Bom, eu quero contar para vocês uma história, né, que aconteceu com uma pessoa que eu conheci, que eu ajudei a seguir o caminho do empreendedorismo. O que acontece, né? Essa moça, ela trabalhava como seletista. Então, assim, ela era funcionária numa empresa e nas horas vagas, ou seja, depois do trabalho e antes dela vir trabalhar, o que ela fazia? Ela empreendia com bolos, doces e salgados. Cada coisa linda, o trabalho dela, assim, impecável. Mas ela tinha alguns obstáculos, né, que ela precisava transpor. Só que o lado bom é que assim, é que ela via que ela tinha um potencial de crescimento muito grande e o mercado para ela também era enorme, né? Ela tinha um grande mercado. Como a gente diz, assim, ela se diferenciava pelos produtos dela, que eram personalizados. Então, o mercado dela era um oceano, assim, azul, né, como se diz por aí. Mas ela tinha um obstáculo que eu acho que 90% dos empreendedores têm, 90 ou mais, 90% ou mais tem, chama tempo. Ela não tinha tempo para se dedicar a um negócio. Por quê? Porque ela tinha um horário fixo para trabalhar na empresa e o que sobrava ela tinha que cuidar da casa, da família, dos filhos e fazer os bolos, os doces e os salgados, né? Depois a gente conversar bastante tempo e trocar ideia e assim, né, explica daqui, explica de lá, né? Tenho dúvidas, tenho isso, tenho aquilo, vamos conversando, né? Vamos botar as coisas no papel, vamos lá, dando força, né? Ela decidiu largar o emprego. E quando ela decidiu largar o emprego, ah, ela também passou por uma situação complicada, porque muitas pessoas a criticaram, né? Que ela era louca, largar o emprego para empreender, imagina, né? Uma segurança, CLT, tem férias, tem 13º, né? Se acontecer alguma coisa, tem auxílio doença, isso, aquilo outro. Mas, gente, assim, a gente tem que entender que um empreendedor que ele é bem instruído, estou falando de ter informações corretas e fazer o que é correto, ele também se precaver. Ele também toma medidas para que se aconteça alguma coisa, ele possa se manter, né? Ele possa bancar a vida que tem, né? Então, assim, 13º. Quem é empreendedor sabe que não tem 13º. Tem que batalhar pelo 13º, tem que fazer o 13º. Então, ela foi muito criticada por isso. Mas ela não quis saber, não. Era o sonho dela, ela realizou e pronto, ela fez e assim,
E ela está muito correta, porque no final, quem é que está batalhando, quem é que está atendendo cliente, quem é que está testando receita, quem é que está se especializando, quem é que está investindo no sonho? É ela. Então, assim, pode criticar à vontade. Se fizer ou não fizer, a crítica vem do mesmo jeito. Aí uma dica, só aceite ser criticado por quem já fez o que você faz, não pelos outros. Né? Vamos criar uma, uma casca, né? Então, assim, eu não posso ser criticada por estar aqui por alguém que não fez, que não tá, que não sabe os desafios de estar falando com vocês, né? Eu tenho que ser criticada por alguém que está falando com vocês, que já fez o que eu estou fazendo. Aí sim, aí a pessoa tem credencial para me criticar, assim como se vocês falassem comigo, eu preciso de ajuda, eu teria credencial para criticar o negócio. Mas a crítica seria diferente, porque a crítica seria no sentido de vamos dar as mãos e vamos seguir adiante, vamos consertar o que precisa e vamos adiante. Mas aqui não é o caso. Então, voltando à história dessa moça, qual era o principal problema dela? Era o tempo, né? Mas por que ela resolveu empreender? Porque ela viu que era lucrativo, que ela ia conseguir se manter. E ela fez sucesso nos produtos dela e está fazendo até hoje. Só olhar o Instagram dela que tem muitas coisas, tem coisas bonitas, tem coisas bacanas, tem coisas diferentes, né? São produtos personalizados, é muito bacana ver o sucesso da pessoa. E a gente tem que torcer pelo sucesso do outro, porque todo mundo tem lugar ao sol, né? Então, para ela, empreender era deixar de ser seletista, né? De ser funcionária numa empresa e também fazer aquilo que ela gostava por mais tempo, né? Porque quando a gente faz o que a gente gosta, não vira trabalho, né? E se vira trabalho, é um trabalho muito mais leve. A gente, no final do dia, diz, poxa, que legal, terminei o meu trabalho, bacana. Quem é que já teve essa sensação de, poxa, hoje eu terminei meu trabalho foi leve, meu trabalho foi tranquilo, consegui fazer tudo que eu precisava, tudo que eu queria. Se você já teve essa sensação, coloca aqui embaixo. E assim, eu mesma, né, já falei para vocês que quando eu trabalhava em empresa, eu fazia renda extra. Fazia renda extra com marmita, um bolo, até com coffee break, porque eu trabalhava durante a semana e no final de semana eu podia fazer a minha renda extra. Até o momento que eu decidi que eu ia largar a empresa e ia trabalhar só com cozinha. Esse é mais um motivo para a gente empreender, que é fazer renda extra. Né? Então, assim, motivos para empreender com alimentação não faltam. Né? A gente empreende para fazer renda extra, a gente empreende por hobby, a gente empreende para realizar um sonho. Muitas vezes a gente empreende por necessidade. Quantas famílias ficaram sem ter como se manter na pandemia? Né? Na pandemia a gente teve que se reinventar. E aí o que aconteceu? Muitas delas foram trabalhar com alimentação. E muitas delas ainda estão trabalhando com alimentação. Isso é muito legal. Muitas delas não voltaram para o trabalho formal dentro de empresa. Muitas delas pediram demissão e ficaram. Outras já estavam demitidas, né? Já foram demitidas e se mantiveram no ramo da alimentação, se especializando, fazendo suas vendas, né? E isso é legal. Veio por uma necessidade? Sim. Mas a necessidade, muitas vezes, é a mãe das invenções, né? Então, quando a gente vê que boletos chegam pelo correio, né? Eles não vão dizer assim, poxa, que pena, você não tem como pagar, então deixa para a semana que vem, para o mês que vem. Não, a gente corre, né? A gente faz o que precisa ser feito. Então, motivos para empreender, a gente já viu que não falta, né? Aí,
Vocês devem estar falando assim, pô, mas não é tu fala, né? Não, eu falo, gente, eu gosto de falar. Isso é verdade, eu gosto de contar história, eu sou uma colecionadora de histórias. E vocês olham pra mim, vocês devem estar vendo esse vídeo pensando assim, mas faz careta, né? Não, eu sou assim mesmo, tá? A gente sempre faço. E aí vocês pensam assim, por que alimentação? Tem tanto ramo bom que dá dinheiro e menos trabalho. Né? Porque a gente sabe que empreender com alimentação dá trabalho, tem que limpar a cozinha, tem que deixar tudo limpinho, né? A gente tem que prezar pela higiene, pela, é, é, pela organização. A gente sabe que tem que prezar por um monte de coisas, a gente tem um monte de requisitos para cumprir quando a gente empreende com alimentação. Mas por que alimentação? Você sabe por que alimentação? Vou te dizer uma frase que talvez você já tenha ouvido. E aí, quando eu disser essa frase, você vai dizer assim: ah, agora sim. Então lá vai a frase. Que não é segredo, né? Todo mundo precisa comer. E não só uma vez por dia. Várias vezes por dia. Quais fichas caem? Né? Quais fichas caem? E aí, eu pergunto para você. Você sabia que o ramo alimentício, ele é muito promissor? Não sabia? Você sabia que a indústria tem investido bastante na área de alimentação? Não? Sabia que em torno de 20% das indústrias são da indústria alimentícia? Não sabia? É assustador, né? Eu também não sabia, fui procurar para saber. Às vezes a gente precisa de dados, né? E sabia que o setor de alimentação é responsável por 10,6% do PIB do Brasil? Né? Não ouviu errado, não. 10,6%. Não é pouca coisa, não. E aí eu tenho uma notícia. Melhor ainda. O ramo alimentício está em pleno crescimento. Tá, Amanda, mas e aí? O que isso tem a ver comigo, né? Assim, é... Ah, pois é. Tem tudo a ver contigo. Por quê? Porque isso quer dizer que você também pode ter o seu lugar ao sol. É? O sol não nasce todo dia e não é para todo mundo? Claro que é. Ele ilumina todas as pessoas. É só a gente achar o lugar da gente. Se você acha que você não tem o seu lugar ao sol, tá enganado. Pode dizer para mim assim, Amanda, mas eu tô no setor de docinho e a concorrência é muito grande, é injusta. Eu sei. Quando eu vendia docinho, eu vendia por um valor e eu via pessoas vendendo pela metade do preço. Era assustador. Mas o que diferenciava o meu produto do outro? A qualidade, a entrega. Então, tem público para todo mundo. Não tem gente que vai em bistrô e tem gente que vai em lugares que servem rodízio. O bistrô e o rodízio não convivem bem? Cada um atendendo seu público? Então, gente, é simples. Não olhem o mercado de uma forma negativa, como se você não pudesse dar conta do recado. Dá sim, é só escolher o teu lugar e batalhar por ele. Você tem o seu lugar ao sol? Sim. E aí, a gente entra num ponto delicado, né? Que assim, eu posso vir com muitos dados para dizer assim, olha só que legal. Eu poderia vir com
outros dados, de outros setores, mas eu estou falando de alimentação. Porque o foco é a alimentação, né? Então, eu queria te fazer um desafio. Eu quero te fazer um desafio. Se você não vê quão lucrativo é o mercado da alimentação, esse é o desafio. Olha para o lado dos seus vizinhos, dos seus amigos, seus colegas de trabalho, se você é seletista. Olha bem, mas olha bem, presta atenção, que eu tenho certeza que se você não conhece alguém que vive da alimentação, pelo menos você já viu alguém vivendo da alimentação. Talvez você não conheça de ficar batendo papo, é meu amigo, isso e aquilo, mas eu tenho certeza que você conhece pelo menos uma história de alguém que vive da alimentação, mesmo que de forma informal. Eu conheço e posso contar para você. Posso contar. Conheço uma pessoa que de forma informal, mas seguindo normas e regras, né? Ela vivia bem e fazia a renda extra, ajudava o esposo com o dinheiro do empreendimento dela e eles viviam muito bem. Você conhece alguém? Se conhece, comenta e me diz o que essa pessoa vive, que eu quero saber. Quero colecionar mais histórias. Bom, aqui, gente, esse vídeo não é para fazer com que vocês empreendam, não quero convencer ninguém de nada, né? Eu peguei especificamente a parte de alimentação porque é uma parte que eu gosto, é uma parte que eu conheço, que eu tenho familiaridade, né? E que eu sei que é muito lucrativo, mas que eu sei que muitos empreendedores não conseguem lucrar, né? Mas assim, eu não estou querendo forçar ninguém a nada, não quero convencer ninguém de nada, né? Por quê? Porque a gente sabe que cada escolha tem a sua renúncia, né? E cada ato que a gente tem, cada decisão que a gente tem uma consequência, né? Então aqui eu vou falar para vocês não só do lado bom de empreender, mas também vou falar da dificuldade de empreender. Que muitas vezes a gente pensa assim, o ramo da alimentação ele é um ramo que é fácil, né? Que é tranquilo, eu posso fazer a hora que eu quiser, isso, aquilo, outro, né? Eu posso contratar e deixar de lá, vou lá uma vez por semana, uma vez por mês e vejo como é que está caminhando, né? Mas a gente sabe que também tem um lado difícil, né? E vamos falar sobre esses lados difíceis agora. Eu quero contar uma história para vocês. Um dia eu estava almoçando fora de casa, que às vezes quando não dá tempo de fazer almoço, aí eu almoço rapidinho. Aqui perto de casa tem buffet e tal, então às vezes eu almoço rapidinho e venho para casa trabalhar. E eu tava sentada almoçando num dia desses e aí tinha uma pessoa do meu lado conversando com outra pessoa e ela tava falando que ela tinha vontade de empreender no ramo de alimentação e essa outra pessoa começou a questionar, né? O que tu queres fazer, né? Qual a área que tu queres pegar, né? Como é que vai ser, me conta, tá. Eu tava almoçando, eu não podia fazer nada, a pessoa tava conversando do meu lado. E aí a pessoa falou assim, eu quero abrir um café. Eu pensei, café é legal, né? Eu conheço alguns cafés aqui
na cidade onde eu moro que são muito bacanas, né? Inclusive tem aqueles que tu não come, né? Tu só tem café. Então, eu penso, né? Tipo, que tipo de café que essa pessoa vai fazer, né? Eu fiquei curiosa. E aí eu tava almoçando e eu, sem querer, ouvindo o que a pessoa tava falando. E aí ela falou assim, não, eu quero fazer um café onde as pessoas possam tomar café da manhã ao chegarem no trabalho. Eu quero poder servir almoço. Eu quero, né, servir doce, salgado, bolo, né, deixar parte restrita para que as pessoas possam fazer aniversário, né? Uma área para eventos e tal. Disse, poxa, que legal, né? Disse, pô, vai ser legal pra caramba, né? Disse, pô, vai ser, pensei, né? Vai ser um baita no negócio. E aí, a pessoa perguntou para ela assim, tá, mas assim, por que tu queres abrir um café? Ah, quando essa pessoa falou, olha, eu vou abrir um café para trabalhar menos. Hum, resposta errada. Bem errada mesmo. Aí aquilo me acendeu uma luz bem vermelha assim e eu fiquei pensando, como é que ela quer abrir um estabelecimento que tem hora para abrir e hora para fechar e quer trabalhar menos? Será que alguém explicou para ela que muitas vezes ela vai ter que ser a primeira a entrar e a última a sair? Será que alguém já falou para ela que o negócio ela precisa andar primeiro para ela contratar alguém para pagar bem, né? Para que ela pague bem essa pessoa para ser o braço direito dela, para ela poder sair e aí talvez trabalhar menos? Eu acho que ninguém falou isso para ela. Acho que não. Agora não me perguntem se essa pessoa abriu café ou não, porque eu não sei. Isso eu não sei dizer. Nunca mais vi a pessoa. Então, empreender, gente, tem seu lado bom, mas também tem seu lado difícil, né? É abrir mão de diversão, é abrir mão de finais de semana com a família, de eventos, né? Que a gente quer ir, às vezes a gente quer ir num show, mas não dá porque eu tenho que entregar coisas pro cliente de manhã cedo, então não dá, né? E muitas vezes abrir mão de datas importantes. Quem nunca passou por isso, né? Então, eu mesma já deixei de ir a eventos de família porque eu precisava trabalhar, né? Eu tinha que fazer entregas, eu tinha que produzir. Mas assim, tudo isso é recompensado quando tu vê nos olhos do teu cliente, da tua cliente, da família, né? Quando eu falo do cliente, gente, eu tô falando de forma geral, tá? Quando você vê a família te dando um feedback de quão bom é o teu produto e de que vai te indicar e de que vai comprar de ti mais vezes. Não tem evento de família que valha o que é um feedback positivo. Aí a gente muitas vezes diz assim, poxa, que legal, né? Não, mas a pessoa tá falando só pra me agradar. E aí de repente liga uma outra pessoa e diz, eu peguei o telefone com a fulana, porque eu comi o teu produto lá no aniversário da fulana, do fulano. Mas, puxa, que legal, realmente meu produto é bom, porque o que falta às vezes no empreendedor? A certeza de que seu produto é bom. Falta o selo de aprovação do cliente, né? Às vezes a gente fica um pouco inseguro. Eu entendo, especialmente quando a gente lança produto novo. Eu entendo, eu já passei por isso. Então, isso vale qualquer esforço. Quem trabalha, por exemplo, com eventos, sabe que Natal, Ano Novo, Páscoa, né, vários feriados, está todo mundo lá se arrumando para festa e você está ali, tá ali trabalhando, né? Então, são escolhas, gente.
Não digo que é o lado ruim, mas são escolhas, né? Quando a gente escolhe empreender em certos nichos, né, em certas áreas, a gente tem que saber o que a gente vai abrir mão, né? Como aquela pessoa que eu falei, será que ninguém falou para aquela criatura que ela vai trabalhar muito mais do que ela trabalhava se ela fosse abrir o café? Acho que não. Então, assim, a gente tem que ficar um pouco, né, ligado com essas coisas, né? E aí, a gente vai para mais uma dificuldade. Quando a família e os amigos não te apoiam, aí tu faz o quê? É esse teu caso? É? Se for esse teu caso, me conta aqui embaixo que eu quero saber. Eu só tenho uma coisa a dizer pra você. Não se sinta sozinho. Não se sinta sozinha. Isso é normal. Quando a gente deixa de ser seletista e de ser como todo mundo é, o que acontece? As pessoas estranham. E qual é o movimento mais óbvio? Elas tentarem te trazer para aquilo que é conhecido. Então elas vão te criticar, elas vão dizer que não vai dar certo, que vai dar errado. Mas assim, gente, são escolhas, né? Então, se isso acontece com você, não se sinta mal. Isso é normal, isso vai passar. As pessoas vão entender que você está tomando uma atitude, você está indo por um caminho qual você deseja, né? E aí, eu vou contar mais uma história. Posso contar mais uma história? Posso, né? Eu tenho uma seguidora no Instagram. Esses dias eu fiz uma postagem e eu coloquei alguma coisa do tipo não se assuste se quem lhe critica são, são as pessoas mais próximas, alguma coisa assim. Coloquei alguma coisa assim. E aí, para minha surpresa, eu recebi um direct. Isso né? Não é muito normal receber direct. Então, eu fui ver o que era. E aí a pessoa falou para mim assim: Amanda, eu vi a postagem que tu fez e é exatamente o que acontece comigo, né? Quem mais me critica são as pessoas que estão próximas a mim. A minha família, os meus amigos não me apoiam, né? Não apoiam o meu trabalho. Ela está começando a empreender, para que vocês entendam, ela está começando a empreender. E aí ela falou que a família e os amigos não apoiam o trabalho dela. E quando eles compram alguma coisa, o que acontece? Eles pedem fiado, gente. Fiado. Eu não sei se vocês lembram, tinha uma época em que as pessoas iam no mercadinho, né, no, na verdureira, e aí elas compravam as coisas e colocavam no caderninho. E aí no final do mês, a gente ia lá e pagava. Não sei se vocês lembram disso. Talvez não seja da época de vocês, então agora eu tô falando qual é a minha idade. Quem lembra disso? Comenta aqui. Mas, gente, isso é fiado, tá? Pra quem não sabe o que é fiado, isso é fiado. Então, assim, gente, pior que não comprar é pedir fiado. Então, aí vai uma dica. Uma dica muito valiosa. Se você não apoia a decisão do seu familiar, ou dos seus amigos, ou de quem for que esteja empreendendo, não atrapalha. Faz um favor para essa pessoa, não atrapalha. E se os seus amigos e a sua família não te apoiam, diz para ela assim, cara, se tu não me apoia, pelo menos não me atrapalha. Né? Às vezes a gente tem que botar uma cerquinha ao redor da gente, por limites. Então, assim, queres dar opinião? Até aqui tu vai, depois daqui tu não vai. E ponto. Às vezes as pessoas precisam de limites. E por que eu estou dizendo isso? Porque não tem sentimento pior,
mais devastador do que colocar a tua alma, tu colocar a tua paixão, tu colocar o teu carinho, a tua dedicação, tu fazer coisa com qualidade, com vontade de ver quem vai receber, ficar feliz, né? A pessoa pede fiado ou desconto. Ou desconto, gente, isso é absurdo, absurdo. Quem acha isso um absurdo, coloca aqui. Quem é que já passou por uma situação dessa? Eu já passei. É, gente, não é fácil empreender, não é fácil, mas a gente sobrevive. E, por falar em dedicação, né? Dedicação nos leva a um assunto que é um dos obstáculos mais angustiantes hoje na vida moderna, né? Na nossa vida, que é a falta do tempo. A falta de tempo para a gente se dedicar ao empreendimento, né? A gente vê o relógio girando, né? Os ponteiros do relógio girando, os dias, né? A gente vai virando as folhas do calendário, tá. Quando vê, chegou no final do ano e não faz nada. Não organizou, não produziu, não conseguiu fazer produto novo, não conseguiu fazer nada. E aí tu entra em desespero. Gente, o tempo, ele é cruel. O tempo, ele é muito cruel. Ele não é só cruel com o nosso envelhecimento, né? Quando a gente fala em tempo, as pessoas dizem assim, pô, tô envelhecendo. Não, realmente todo mundo envelhece e o tempo é cruel, né? Especialmente para nós, né? Isso não tô sendo feminista nem nada, mas a gente sabe que o tempo ele é muito cruel, não só com o envelhecimento, mas com o encurtamento da vida, porque a gente sabe que a cada segundo que passa é um segundo a menos de vida que a gente tem, né? Só que ele também é cruel, por quê? Porque ele mostra pra gente, praticamente ele esfrega na nossa cara, né? Que a gente é desorganizado e que a gente não prioriza os nossos sonhos. E especialmente que a gente não consegue gerir o tempo. Porque se a gente gerisse o tempo, nossos resultados seriam diferentes. Nossos resultados seriam otimizados. Nós teríamos tempo para tudo, né? Por quê? Porque a gente tem 24 horas e é nossa responsabilidade gerir essas 24 horas. O tempo é uma coisa muito democrática porque ele é igual para todo mundo. Ele tem 24 horas para todo mundo. O que eu faço com essas minhas 24 horas já são outros 500. Se eu estudo, se eu estruturo a minha empresa, se eu gasto com coisas que não agregam em nada, isso é um problema meu, né? Mas quando eu sou empreendedora, quando eu tenho uma empresa, quando eu estou fazendo alguma coisa nesse sentido, eu tenho obrigação de gerir o meu tempo. Porque senão não vai dar tempo de fazer nada. Vai chegar no final do dia e você vai dizer assim, cara, eu não fiz nada. Por quê? Porque você não está organizando o seu tempo. E aí, perceba que aqui eu já estou falando do que eu comentei lá no início do vídeo, que é a falta de gestão na nossa empresa, né? E aí, você pergunta para mim, o que a gestão da empresa tem a ver com mais ou menos dinheiro no meu bolso? Boa pergunta, né? Bom, você tem que ter o controle da sua empresa. E quando eu falo em empresa aqui, é bom a gente deixar bem claro que você pode ou não pode ter seu registro, né? Ter seu CNPJ. Mas quando você se propõe a trabalhar, né, por conta própria, né, produzir, vender, né, às vezes não tem funcionário, né, geralmente a gente não tem funcionário, você é uma empresa.
E aí, toda a empresa ela só cresce com gestão. Gestão financeira, gestão de estoque, gestão de tempo, gestão de marketing, de logística. Agora vocês vão dizer assim, agora que eu vou desligar, essa aí é louca de pedra. Não sou louca de pedra não. Espera mais um pouquinho que eu já vou te explicar por quê. Aí você pensa assim, eu sozinha, empreendendo, sozinho, eu sou minha chefe, sou a chefe de cozinha, eu sou a desenvolvedora de produto, eu sou isso, eu sou aquilo outro. E essa doida vem me dizer que eu tenho que fazer gestão, que eu sou empresária, que eu empreendo. O que eu tenho? Né? Aí você diz assim, o que eu tenho de estoque, de logística, de marketing, disso, daquilo, daquilo? É muito chapéu, né? Realmente é. E quando a gente é sozinho, a gente usa todos eles, né? Então, vou te explicar, para ficar mais fácil. Se tu tem insumo dentro de casa, né? Ou dentro da tua casa, ou dentro da tua cozinha profissional, né? Ou dentro do lugar que tu produz os teus alimentos, então, tu tem estoque. Se tu entrega para os teus clientes a domicílio, tem que saber que horário que tem que sair, que horário que tu tem que entregar, quanto tempo leva para chegar lá, como é que esse produto tem que ir embaladinho para não dar problema, isso, aquilo. Trabalhas com logística. E se tu compra os insumos e também embalagens e às vezes você compra uma máquina, uma batedeira diferente, uma máquina de fazer pão, alguma coisa para facilitar o teu dia. O que tu faz? Faz compras. E se tu sabe quanto dinheiro entra, quanto dinheiro sai, e quando ele entra e quando ele sai, faz a parte financeira. Perceba? Você faz. Se faz bem, aí eu já não sei. Aí eu não posso responder. Mas que faz, faz. Que faz, faz. Viu como você tem vários papéis? Então você é uma empresa. Se você não se vê assim, está na hora de mudar e profissionalizar o seu negócio, mesmo que ele seja pequeno. Porque só você pode controlar as suas decisões, só você pode controlar o rumo da sua empresa. Quando a gente tem chefe, né, quando a gente é empregado numa empresa, né, ele diz pra gente, nossa meta do ano que vem é bater 500 mil reais em faturamento. Ele está tomando rumo, ele está tomando a decisão, né, de que rumo que a empresa vai tomar. E quando eu faço o meu planejamento de quantos doces eu vou vender no ano que vem, sou eu que faço. Eu não tenho uma terceira pessoa para chamar, não tenho uma segunda ou uma terceira pessoa para chamar. E dizer assim, ô fulano, vem cá, me diz quanto é que eu tenho que vender ano que vem. Não tenho. Sou eu que tomo as decisões, né? Então, por isso é importante começar pequeno e começar organizado. Sabe por quê? Porque isso vai fazer uma grande diferença no seu bolso. Isso tem a ver com mais dinheiro no seu bolso investindo com alimentação. Reflita sobre isso. E aí, se você tiver a sua empresa organizada, você vai ter mais dinheiro no seu bolso, você vai ter o controle da sua empresa. E aí eu tenho certeza que você não vai ser parte da estatística de que diz que as pequenas empresas mal nascem e já morrem. É isso aí, pessoal. Gostou do vídeo? Então, curte, comenta e no próximo vídeo a gente vai falar sobre 3 motivações que te fazem empreender. Valeu, pessoal! Tchau!